Graça e a paz, amados. Pode assentar. Gente, que alegria retornar a essa casa. Estive aqui com vocês na conferência e foi um tempo maravilhoso. E como deu certinho desse agendamento acontecer, né? Bem, para quem não me conhece, eu sou Micheline, esse é meu esposo Hildo. E esse ano nós estamos completando... 30 anos de casado. 30 anos de casado. 30 anos. Nesses 30 anos, a gente, desde que casamos a primeira vez, mesmo quando a gente não tinha alguns recursos, a gente sempre separou 2, 3 dias para estar passeando, celebrando o amor. E nesses 30 anos, né, gente, eu como uma boa esposa já estava planejando, né, bodas de pérola, que tal um passeio, talvez, sei lá, na Grécia, na Europa. E de repente a gente escutou a voz do Senhor falando ao nosso coração, e nos guiando para escrever um livro e ofertar esses primeiros 14 dias de novembro para as famílias, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, né? E assim nós chegamos aqui dia 1º e saímos daqui dia 13, chegamos lá no dia 14 em casa, em Nova Jersey, e a gente vai estar aqui nesses dias fazendo essa turnê sobre o livro Minha Casa, Meu Jardim. Onde há cuidado, há crescimento. E é uma alegria poder estar lançando isso aqui com vocês. Yes. Um privilégio muito grande estar aqui com vocês também. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer aos pastores, né, a pastora Lília e o pastor Lamartine, que nos estenderam esse convite de estarmos aqui com vocês nesta noite, nessa quarta-feira abençoada. E somos muito gratos, é uma honra muito grande estar com vocês aqui. Quero dizer para vocês que vocês são muito amados, vocês são uma igreja muito linda, e eu tenho certeza que Deus está fazendo uma grande obra no meio de vocês, não apenas nessa cidade, nesse estado, nessa nação, mas nas nações da terra, amém? Vocês são bênção. Olha para o seu irmão do lado, diga para ele assim: olha, você é uma bênção, amém? Temos Amém. 3 filhos, um de 27 anos, casado, vai fazer 27. Temos um menino do meio também, 24 anos e casa o ano que vem, 4 de agosto. Gente, e temos a caçula, de 19 anos, né, que também já está aí no 2º ano da universidade e ainda está solteira. Eu e Hildo conhecemos no ano de 1990, na cidade de Kearney, New Jersey. Hildo saiu de Parintins, uma cidade pequena do Amazonas, ganhou uma bolsa para Manaus e de Manaus ganhou uma bolsa para estudar ali nos Estados Unidos. Eu, aos 13 anos, 14, saí com a minha mãe e fui para ali, crescer e estudar. E como o microfone, agora quem está falando sou eu, o Hildo foi visitar uma igreja sexta-feira à noite, gente. Aí era culto de jovem, ele se apaixonou comigo, esqueceu o Amazonas, esqueceu tudo e resolveu ficar. E ali nós estamos casados. Ele brinca e fala que quando chegou lá eu estava encalhada. Só que o detalhe é que eu tinha 17 anos de idade. Então, quando a filha dele fez 17 anos de idade, eu falei: rapaz, libera a menina, ela é muito jovem. Mas ali nós estamos servindo ao Senhor na nossa home church, no qual meu irmão pastoreia. Estamos ali nos últimos 26 anos. E hoje queremos falar com você sobre esse livro. Diga comigo: Minha Casa, Meu Jardim. Sabe, nós sabíamos que um jardim, ele tem muito, a gente quando ministra sobre jardim, a gente fala muito sobre o que plantar, aquilo que a gente planta, a semente que deve plantar. Isso é certo, porque o nosso plantio ele é opcional, mas a colheita ela é obrigatória. Só que o alvo desse livro aqui é lembrar a nós que temos plantado amor, palavra de Deus, tempo na casa do Senhor, carinho um com o outro, lembrar-nos que existe um inimigo que está ao nosso derredor, o nosso adversário, que quer fazer com que a nossa semente seja comprometida. E enquanto ministrarmos com vocês, vocês vão entender, porque hoje nós vamos falar sobre os cuidados que devemos tomar com essa bênção que Deus nos entregou, chamado família. Casamento é família, ter um pai e uma mãe é falar sobre família, ter filhos é falar sobre família, viver em paz com os irmãos, sogros, sogras é sobre família. Então hoje nós vamos declarar sobre a sua vida as bênçãos desse jardim que Deus confiou. Eu vou abrir com vocês em capítulo
58 de Isaías, no versículo 11, diz assim: e o Senhor te guiará continuamente, e fartará a tua alma em lugares áridos, e fortificará os teus ossos, e serás como um jardim regado, e como um manancial cujas águas não falham. É interessante que a Bíblia, quando Deus criou o homem, Ele criou o homem e colocou num jardim. No jardim, por que um jardim? Para mim, eu creio que o jardim é o maior exemplo para nós, de podermos ver o coração de Deus, para mostrar para nós, seres humanos, uma coisa muito linda. Jardim é algo especial, jardim é algo bonito. E foi isso que Deus projetou para mim e para você, quando Ele criou a família. Nada mais, nada menos, Ele disse: olha, eu vou colocar vocês, eu vou entregar para vocês um jardim. Não um jardim qualquer, de qualquer forma, mas um jardim lindo, um jardim onde havia tudo que o ser humano, no caso ali o homem Adão, necessitava. É interessante que, quando Deus criou os céus e a terra, a Bíblia diz: no princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia. E Deus começa a criar todas as coisas. Ele cria as luzes, Ele cria os mares, Ele cria a terra, Ele cria os peixes, Ele cria as aves, Ele cria as árvores, as ervas, os campos. Ele cria tantas coisas, aonde, se a gente não parar para pensar, a gente pode dizer assim: mas para que Deus criou tudo isso? Deus, no seu plano, na sua onisciência, Ele já sabia que algo mais tarde Ele iria acrescentar, que Ele iria multiplicar, que Ele iria fazer com que a terra, através da família, fosse habitada. Ele que estava implantando um pedaço do céu na terra, e através da família pudesse se expandir por toda a terra. E aí Ele cria o homem, coloca ele no jardim, e Adão estava ali, depois com aquela criação toda de Deus, passeando no jardim, mas só que nada estava completo, faltava alguma coisa. Só que Deus estava visionando, estava visando algo lá adiante. Ele estava me vendo, Ele estava vendo você já hoje aqui também, como ter uma família, como ter um jardim bem estabelecido. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus de geração. Ele não é um Deus apenas que fez algo para mim, para você, e não está preocupado com o futuro. Ele é um Deus que sempre vai estar preocupado com a nossa geração, com os nossos descendentes. Ele é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele é um Deus que sempre está visando o amanhã, o que nós vamos deixar de legado aqui nessa terra. Por isso, o nosso Deus, Ele está preocupado comigo e com você, para que possamos deixar nessa terra uma descendência abençoada, porque o nosso Deus é um Deus de geração. E falando em geração, não sei vocês, mas quando eu entro em uma casa e a gente vê então uma foto, né, de um casalzinho casado de novo, é uma coisa fofa, concordam? Você passa e fala assim, e talvez essa foi a sua história lá atrás, né? Aí tá você e a sua esposa, e a gente fala: ah, que lindo, olha o casal, aquela foto linda, enorme, do noivo e da noiva. Vai passando-se alguns anos, aquelas fotos já começam a ser trocadas com fotos com as crianças, e quando a gente entra naquela sala, a gente fala: ah, que família linda, que coisa fofa, olha isso aqui, a cara do pai. Gente, ela é a cara da mãe. A gente vê a foto da família e o coração da gente enche de alegria. E aí, gente, existe aquela foto que reflete exatamente isso que o Hildo estava falando, que o nosso Deus é um Deus de geração, porque em Provérbios 17:17 diz: os filhos dos filhos são uma coroa para os avós, e a glória dos filhos são seus pais. Agora existe aquela foto, tem a foto do casal que é bonitinha, tem a foto dos filhos que é uma coisa fofa e a gente fala. Agora existe aquela foto majestosa, aquela foto que ainda eu não tenho, mas o pastor Lamartine e Lília já tem. Aí já é a avó, o vô, aí tem os filhos, aí tem os netos espalhados, e você olha e fala assim: gente, que poder,
Que autoridade, história, legado, sabe, já deixa até de ser fofinho, já é majestoso, porque o nosso Deus é um Deus de geração, amém? E o alvo dele é a gente poder ser cuidar desse jardim, para que a gente possa viver a bênção geracional sobre a nossa casa e nossa família. Queridos, olha só. Você está diante de um casal aqui. Eu perdi meu pai aos 13 anos de idade para o álcool. E eu fui criada vendo uma mãe arregaçando as mangas, lutando pela minha vida, a vida dos meus irmãos, e batalhando para que nós pudéssemos comer. Foi para uma terra distante. E se não existisse o poder de Deus, a graça de Deus e o milagre de Deus, hoje eu seria talvez uma menina com os pensamentos totalmente feministas, entendendo que, sabe o quê? Quem resolve as coisas é uma mulher, quem sabe fazer as coisas direito é uma mulher. Homem para quê? Para morrer desse jeito, largar uma mulher sozinha? Mas quando os princípios divinos entram em nosso coração, a gente então se submete ao plano de Deus para a família. E nesse casamento então, mesmo sendo uma mulher expansiva, alegre, tendo um temperamento que às vezes até é colocado como um temperamento forte, mas eu quero te dizer que temperamento não é desculpa para quebrar princípios divinos. Temperamento Deus te deu para que você possa expandir e brilhar a sua luz e avançar naquilo que Deus tem para você, mas dentro do contexto familiar existe uma hierarquia. Hildo também, contamos, saiu de casa muito jovem. Aos 14 anos, aos 17 estava na escola, foi para os Estados Unidos, não foi exposto ao exemplo de pais todos os dias, como eu não fui. E eu costumo dizer que talvez quando o diabo olhou para a gente casando, ali na igreja, cheio de sonhos, talvez ele pensou, tá fácil derrubar esses dois. Ela viu uma mãe mandar, é toda expansiva, ele é mais calmo, também não viu um exemplo em casa, mas eu quero te dizer que quando o Espírito Santo habita em nós e Jesus entra em nossa vida, Ele muda todas essas mentiras e nos ajusta e nos alinha. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes a gente reclama de não ter vindo de um legado, de não ter tido um exemplo nos pais, de não ter sido ensinado, mas isso não é desculpa para viver deixando o inimigo destruir o seu jardim. E nós temos desfrutado desses 30 anos. Sabe, queridos, não existe realmente casal perfeito, mas existe casamento feliz. Sabe, e hoje poder estar diante de você e dizer, são 30 anos que Deus mudou a história da nossa vida, que as palavras, os ensinamentos, a Bíblia entrou e arrancou os medos, os temores, as insubmissões, a omissão e nos alinhou no perfeito plano de Deus, porque Deus é um Deus de geração, amém? É interessante. Pode aplaudir. É interessante que nós olhamos a Bíblia, a gente vê uma cena que é muito interessante. Porque até quando Adão estava só, a gente não vê nenhuma manifestação de Satanás. Enquanto Deus não criou Eva, Satanás não aparece nenhuma cena na Bíblia. Agora, quando Deus cria o homem, Ele cria sua imagem e sua semelhança. Deus colocou no homem uma capacidade, uma autoridade incrível, que quando Deus cria a esposa, Eva, ele não precisa novamente tocar na terra, no pó da terra, para fazer Eva. Quando Deus vai criar o homem, por causa da grandeza de quem era o homem, daquilo que Ele depositou no homem, Ele não precisou mais fazer a Eva do pó, mas sim tirar da costela de Adão. Porque Adão tinha tanto de Deus na sua vida, Deus deu a ele tanta autoridade, domínio, deu a ele capacidade, deu a ele sabedoria, deu a ele tudo aquilo que ele precisava para governar nesta terra, para ser o pai, para ser um sacerdote na casa dele. E Ele deu tudo para ele. Aonde ele vai, e ele depois ali, ele tira Eva da costela de Adão, e aí Satanás entra em cena. É interessante que
quando Satanás viu que Deus estava dando continuidade ao plano deles, tirando agora Eva da costela de Adão, ele se levantou. Quando ele formou Eva, ele se levantou. Ele diz assim: uau, parece que deu um déjà vu em Satanás. Eu já vi essa cena. E Satanás começa a se mover, começa a fazer algo ali para parar, para frear o projeto que Deus tinha para a humanidade. Sim, Eva, ela foi a pessoa que foi conversar com a serpente, mas não foi isso que foi, vamos dizer assim, o segredo, a cereja do bolo para acontecer o que aconteceu. Quando Eva foi criada de Adão, Satanás se levantou porque ele viu algo novo acontecendo. Ele disse: uau, isso aqui eu já vi lá no céu. Ele se conectou com o céu, onde ele viu a Trindade, Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Ele viu a unidade da Trindade. E ele sabe que na unidade da Trindade no céu há domínio, há controle, há algo que é diferente. Então, quando a serpente viu isso, com Adão e com Eva, ele se levantou. Ele disse: olha, lá no céu já foi feio. Quando eu tentei me rebeliar lá, eles me mandaram para a terra. Lá eu perdi, mas agora aqui eu vou tentar ganhar. Quando ele viu a mulher e o homem em unidade, quando ele viu o homem vivendo ali, saindo a mulher saindo do homem, ele se levantou e disse: eu tenho que frear isso. E ele quis impedir a unidade do casal, porque onde há unidade, há multiplicação. Aonde há unidade, vai haver crescimento. Aonde há unidade, esse grupo, esse casal, essa família vai fazer a diferença. Porque ele sabe que Satanás sabe disso, aonde há unidade, essa equipe, essa igreja, essa família, nada pode deter. E por isso ele se levanta para tentar frear ali já no jardim a família. E nós temos que ter esse cuidado, nós como homens de Deus, como pais, você como mãe, nós temos que ter esse entendimento que nós somos um. É por isso que Deus disse na sua palavra, por isso deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne, uma só pessoa, uma unidade. E nós temos que entender isso, que você com seu esposo e você com a sua esposa, marido, nós somos os pais com seus filhos, nós temos que ser um. E sem dúvida nós vamos ver o levantar do inimigo, porque ele não suporta ver unidade. Porque ele sabe, uma família unida, um ministério unido, esse ministério, essa família vai avançar e vai multiplicar. E nós temos que ter esse entendimento. Nós temos que ter essa revelação de que quando nós estamos unidos, Satanás vai se levantar. E para isso nós temos que nos fechar como nunca, porque Satanás, ele é astuto. E é interessante porque família é um plano de Deus. Família é algo que o Senhor criou. Então, gente, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja e jamais prevalecerão contra uma família. Enquanto existir unidade, enquanto uma família trabalhar em unidade juntos, ali vai haver multiplicação, vai haver perdão, vai haver crescimento, vai haver domínio, vai haver ordem, vai haver paz. Então, Satanás, ele não pode destruir algo que Deus determinou lá atrás. Já parou para pensar isso? Pode passar o que passar, mas enquanto existir na terra homem e mulher, vai haver multiplicação, porque isso foi plano de Deus. Então, se ele não pode tocar na família, no sentido de parar essa multiplicação, essa semente abundante que vai crescer, vai multiplicar, vai adiante, qual é o plano dele? Lançar ervas daninhas. Por isso muitas pessoas perguntam assim: poxa, mas eu estou fazendo certo, estou orando pela minha família, estou orando pelos meus filhos, estamos indo à igreja, estamos tentando fazer o melhor, por que a gente está passando por isso? Muitas vezes é por ignorar ervas daninhas que Satanás tem lançado dentro dos nossos lares. E o nosso livro é sobre isso, sobre a remoção de ervas daninhas, porque você tem um jardim. Deus já te deu um jardim, jovem. Você tem um pai, você tem uma mãe, você tem irmãos. Deus já nos deu um jardim, eu tenho o meu cônjuge, ele me tem, nós temos os filhos amados. Isso é um verdadeiro jardim.
Mas Satanás trabalhará lançando ervas daninhas, já que ele não pode parar a multiplicação que Deus determinou. Então o que ele vai fazer? Lançar ervas daninhas. O que são ervas daninhas? As ervas daninhas, também conhecidas como infestantes, são simplesmente plantas indesejadas que surgem em locais onde o ser humano não deseja que cresçam. Em outras palavras, são um tipo de praga. Além de competirem por luz, água e nutriente com as plantas desejadas, elas também facilitam a propagação de doenças e pragas. Por isso, quando nós falamos minha casa, meu jardim, nós temos que nos levantar, entender que essa multiplicação, entender que essa graça, essa unção veio da parte de Deus para nós. E se você está olhando hoje e sua família não está do jeito que você está, entenda, há um inimigo lançando ervas daninhas dentro da sua casa, e você tem que pegar aquilo que preciso for, o instrumento que preciso for, a ferramenta que precisa ser. Às vezes é o amor. A gente está fazendo as coisas tão direitinho, mas a Bíblia diz, se não tiver amor, não adianta fazer tudo. E você tem que cavar essa erva daninha da falta de amor, de paciência. Às vezes é o perdão que a gente insiste, sabe, em não liberar para um cônjuge, para um filho, para um pai. E você tem que ir e tentar, e trabalhar, e arregaçar suas mangas, e perdoar. Muitas vezes nós vemos pais, ervas daninhas na vida dos filhos. E a gente está vendo e está fingindo que não está vendo o que está acontecendo. A gente está fingindo que não está vendo, sabe, as atitudes. E aí a criança indo para um caminho, sabe, seguindo as coisas aí de fora. Eu lembro uma vez minha filha de 10 anos, ela então chegou em casa e disse, mãe, quantas pessoas moram aqui dentro de casa? E eu disse, 5, Tiffany. E ela disse, mas por que a gente não pode ter um cachorro? E eu disse, por que o seu pai não quer? E ela falou, mas é 4 contra 1. Por quê? Eu falei, mas aqui não é votação. Aqui é por obediência a Deus e hierarquia, segundo os princípios divinos. Então, às vezes, nós estamos vendo os filhos indo por caminhos, sabe? E a gente não vai lá e arrancar e trabalhar no nosso jardim. E nesse livro a gente fala das ervas daninhas que precisam ser removidas para que a sua semente floresça. E uma que nós queremos falar hoje é a erva daninha da desobediência. Diga comigo, desobediência é uma erva daninha. Está entendendo? É uma praga no teu jardim que compete por luz, por crescimento e danifica todas as suas sementinhas. Desobediência não é um acidente. Desobedecer não é um acidente. Diga comigo, desobedecer não é um acidente. Não é um acidente. Desobedecer ou desobediência é algo que a gente faz conscientemente, é aquilo que eu faço conscientemente que eu sei que é errado. Que eu sei que é errado, eu não devo cometer aquilo, eu não devo praticar aquilo, mas eu faço. Quantos aqui sabem que você não pode passar num stop sign, num stop sign, num sinal de pare, ou então numa luz vermelha, ou então numa luz amarela? A gente sabe disso, a gente tem conhecimento disso, mas às vezes a gente passa e aí depois vem a consequência. Então você sabe que não pode passar, mas a gente às vezes passa. Eva, ela sabia do que ela não deveria fazer. Adão já tinha passado para ela que ela não deveria comer do fruto, mas ela comeu do fruto. Ela foi ali, ela teve um confronto com o inimigo. Ela deu legalidade para o inimigo ali, em termos de dar ouvido para o inimigo falar com ela, e ela foi deixando-se levar. Agora nós temos que entender algo, e às vezes nós culpamos Eva, né? Ela foi a culpada de tudo que aconteceu. Sim, ela teve parte, mas a maior culpa não foi dela, foi de Adão. Foi de Adão. Como assim, pastor? Eva, ela teve um confronto com a serpente. Ela teve um diálogo com a serpente. Sim, ela não deveria estar falando com ela, mas ela estava ali tendo um confronto. Então aí, quando ela está tendo esse confronto, ela é persuadida e ela peca. Aí entra Adão em cena. Por que Adão não teve uma atitude diferente?
Ainda que, onde é que ele estava, onde é que ele não estava, porque ele era o responsável. Ele era o responsável pelo jardim, não era Eva. Enquanto Adão não havia comido do fruto, o pecado não tinha entrado na humanidade. Quando Satanás trabalhou por Eva, o alvo dele não era apenas atingir Eva, era atingir Adão. Então, quando ele faz aquilo, Adão depois oferece um fruto para ele, aí ele vem e participa do fruto, come do fruto. A atitude de Adão deveria ser outra atitude. Ele deveria ter dito para Eva: Eva, o que está acontecendo aqui? Que fruto é esse aí, Eva? Que fruto é esse aí, Eva? Esse fruto é daquela árvore que Deus falou para a gente não comer dela? Ele deveria ter tomado, e aí tem um diálogo com Eva de uma tal forma que Eva talvez ia falar: ei, tal, a serpente mandou eu comer, eu fui iludido por ela e eu comi. Eva, não. Não podemos comer isso, Eva. Isso aqui não se pode fazer. O nosso Deus falou que não podemos fazer isso. Amados, no nosso relacionamento, na nossa família, sempre tem que ter alguém, sempre tem que ter um dos cônjuges para dizer não, quando precisa ser dito não. Ainda que é contra, às vezes, a nossa vontade, mas é obedecer os princípios de Deus, é o que a palavra de Deus nos ensina, é o que a palavra nos direciona. Então nós temos que, nesse momento, ainda que possamos estar fracos os dois, mas um nesse momento tem que buscar força em Deus, se fortalecer em Deus de uma tal forma e dizer assim: olha, é muito melhor os dois, mas pelo menos um tem que se levantar e dizer: não vamos atuar dessa forma, não vamos deixar o inimigo entrar com essa erva daninha aqui no nosso jardim, nisso não é saudável para a nossa família. E Adão, ele permitiu. Eva, ela foi iludida e aí ela cede, mas quando Adão peca, ele peca consciente, ele peca sabendo que aquilo que ele não deveria fazer, ele fez. Então devemos ter cuidado com isso, porque Deus, Ele tem já deixado para mim e para você os seus princípios, aonde são falados para mim e para você, através dos nossos pais, através dos nossos líderes, através dos nossos pastores. E às vezes nós fazemos coisas que nós sabemos que não devemos fazer. Então nós precisamos ter esse entendimento. É contra os princípios de Deus? Uau! Nesse momento até que, olha, está me doendo, vai me doer. Olha, você tem que perdoar. Eu não posso, você não entende o dano que essa pessoa fez em mim. É princípio de Deus. E quando nós obedecemos aos princípios de Deus, nós vamos ser beneficiados. Nós temos que decidir algo, obedecer. Aí você pode dizer assim: pastor, qual é a resposta, a solução para a desobediência? É muito simples. Não tem regra, não tem segredo, é apenas a gente decidir obedecer. Obedecer. Quando eu obedeço, eu vou ganhar. Quando eu obedeço, eu vou avançar. Quando eu obedeço, as coisas vão mudar para mim. Na Bíblia nós temos dois exemplos de duas famílias. Logo lá, na parte do começo da Bíblia, nós temos o exemplo da família de Adão, o qual Deus criou eles, colocou ele num jardim lindo, perfeito. Deu para ele um jardim perfeito, onde não precisavam fazer nada, apenas, claro, cultivar, que tinha que ser feito ali, mas só que um jardim perfeito. E olha o que ele fez. Ele decidiu a desobedecer. Eles decidiram a desobedecer. Aí nós temos uma outra família, logo mais na frente, a família de Noé. Uma família que estava vivendo num tempo ruim, difícil, aonde a circunstância era totalmente contrária, era um caos, a geração que ele estava vivendo. Mas olha a atitude desse homem. Deus falou para Adão: olha, essa árvore, desse fruto dessa árvore aqui você não vai comer. E quando ele chega com Noé, ele diz assim: Noé, a geração está mal, e eu preciso construir uma arca. E Deus fala para Noé: olha, você vai ter que construir uma arca. O que é mais fácil? É você apenas dizer não ao fruto que Deus te falou, disse para Adão que não deveria comer, ou construir uma arca? Sem dúvida, o mais difícil
é você construir uma arca. Mas sabe o que Noé fez? Ele disse: eu construirei essa arca, eu irei ser obediente, eu obedecerei aquilo que o Senhor está me pedindo. E Noé, ele decidiu obedecer, e porque Noé obedeceu, ele não apenas salvou a sua família do dilúvio, mas ele salvou toda a raça humana. Ele salvou a raça humana. Pelo outro lado, Adão, com tudo que ele tinha, tudo preparado, ele decidiu desobedecer, e porque ele decidiu desobedecer, ele afetou a sua família e toda a raça humana. E o que devemos fazer, pastor? De novo, obedeça. Obedeça. Porque nós obedecemos, nós vamos ser beneficiados. Amém? Diga: eu escolho obedecer. Você viu que não é questão daquilo que a gente está vivendo. Um vivendo um paraíso que o próprio Deus fez, decidiu estragar tudo. O outro vivendo no meio de um momento caótico, seguiram a voz de Deus, e eles então viveram um paraíso no meio de um lugar caótico. Então a obediência te protege em todas as circunstâncias, lugares que você entra e sai. Amém? Diga: eu escolherei. Pode aplaudir ao Senhor. Obedecer. A segunda erva daninha que nós queremos terminar já dizendo rapidamente, tá, pessoal? Hoje é só uma pitadinha, isso aqui na verdade vai ser um curso de casais, mas aqui hoje nós estamos falando dessas duas ervas daninhas, é as más influências, más influências. Olha que coisa interessante, ok? Já 1 Coríntios, já nos diz no 15:33, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Ok? Então nós precisamos entender algo. O ser humano, ele tem duas necessidades muito básicas, que o próprio Deus colocou dentro dele. Um é se relacionar. Deus olhou e falou: não é bom que o homem esteja só. Então Deus já colocou ele junto para ele se relacionar. Nós temos necessidade de nos relacionar. Outra coisa que Deus colocou em nós, um desejo enorme, é de entretenimento. Gente, pensa comigo. A gente leva os nossos filhos, netinhos, em um zoológico. A gente fica igual uns bobo alegre, com 3 peixinhos. Ah, o peixinho. Olha ali o passelinho, meu filho. Oh, o macaco, o macaco. A gente fica doidinho com um macaquinho, 2 borboletas e 3 peixinhos. A gente paga caro para ir lá no reino animal. Ai, que sonho ir lá no reino animal, ver uma girafa, Agora imagina o nível do reino animal, do paraíso, do céu. Deus nunca foi um Deus chato. Deus sabe que nós precisamos de entretenimento e que nós precisamos de relacionamento. Mas nós precisamos tomar cuidado. As más influências são ervas daninhas que nascem dentro do nosso lar. E alguns de nós não estamos vivendo vida familiar abençoada por causa das influências que nós convidamos para o nosso dia a dia. Isso não vem só em forma de pessoas. Pessoas também sim. Jovem, se os seus amigos só te levam longe do propósito de Deus, se os seus amigos só te levam para longe daquilo que os seus pais têm te ensinado, obviamente não são pessoas para você andar. Lá em casa a regra do Rildo era: vocês podem ser amigo de qualquer pessoa, na escola, no high school, desde que a influência deles não venha sobre vocês, e que a gente com paciência ganhe eles para Jesus. No momento que as influências já estão chorando para sair com eles, ah não, mas eles vão ali na festinha, naquele momento a gente separava essa amizade, porque ele não está sendo bênção em sua vida e você tampouco bênção na vida dele. Deus cruzou no seu caminho um menino que era para você mudar a história da vida dele, e vocês estão se auto-prejudicando. Acabou ali, né? Na idade no qual a gente como pais tínhamos controle, fomos ensinando isso para eles. Então, com quem você anda? A quem você escuta? Quem são as suas influências? Quem são os seus referenciais? No momento que você está ruim no casamento, com quem você fala? Com um amigo, uma amiga que já
está pior no casamento, ou já chutou o balde, já jogou a toalha, não quer nada, ou você busca um referencial em um casal, que você vê que é um modelo, e você fala, eu estou passando por isso, e deixa eles te guiar. As nossas igrejas hoje são repletas de bênçãos, que quando a gente casou não tinha. Ministério de casais, terapia para casais, aconselhamento para casais, tantas coisas maravilhosas, e você às vezes não faz uso disso. Ei, seu WhatsApp, quem fala contigo? Quem ministra na tua alma? Quais são as risadas que arrancam de vocês? Risadas imorais? Satanás não pode impedir ninguém de construir uma família, mas ele pode lançar as ervas daninhas para que comprometa todas as suas sementes de esforço, e quando você mal se der conta, aquele lugar está contaminado. Quais são as séries que você assiste? Os filmes, as músicas, as conversas do dia a dia. Já tem o ditado que diz, diga-me com quem você anda, eu te direi quem é. Já existem os estudos e as pesquisas que falam que a gente é uma soma total das 5 pessoas que mais a gente anda e nos influencia. Com quem você anda, mulher? Com mulher que só reclama do lar, só reclama da situação financeira, que nunca sabe ser grata, que nunca sabe ser agradecida, nunca está contente, que só reclama de criar filhos. Com quem você anda, homem? Com homens que todos os dias só tem comentários ruins da família, da casa e outras propostas. As ervas daninhas das más influências pode comprometer todo o teu jardim. E Deus hoje está aqui para te dizer, escolha boas influências, selecione boas influências. Sabe, existe tanto ensinamento do altar vindo para nossas famílias, queridos. Quando nós casamos, como eu disse, não tinha culto de casais 30 anos atrás. Não tinha terapia para casais, aconselhamento para casais. Como que aquelas 2 crianças puderam vencer a ponto da gente oferecer para os nossos filhos algo que a gente não viu crescendo? Sentado aí, ouvindo a palavra de Deus, permitindo líderes nos guiar na verdade, aprendendo a amar, a respeitar o valor da fidelidade nas pequenas coisas, porque quando a gente compromete a fidelidade nas pequenas coisas, caminhando com Deus, quando a gente vê, a gente já está comprometendo em coisas maiores. E o desejo e o alvo de Deus para o seu jardim, para a sua casa, é uma multiplicação abundante. Não se contente com migalhas. Não se contente de viver simplesmente empurrando com a barriga. Sabe, o casamento ele é uma bênção. Hoje, quando os filhos vão saindo, crescendo, sabe, muitas vezes, meu esposo brinca comigo e ele fala, você está até ficando uma coroa ajeitadinha. E eu falo para ele, mas você está um velhinho charmoso. Os anos passaram. Nós escolhemos obedecer. Mesmo quando tudo dizia que não. Mesmo quando o pecado bateu a porta, nós escolhemos sempre dizer não. Escolhemos ouvir a palavra de Deus. Ser discípulos submissos, aprendiz, saber caminhar com nossos líderes, pastores, irmãos, equipe. Aprendemos a perdoar, aprendemos que queríamos deixar um legado para os nossos filhos. Deus te deu um jardim lindo, e o diabo trabalha dia e noite para lançar ervas daninhas. E aí? Vocês vão ficar espalhando ervas daninhas um no outro, ou cada um vai pegar? Quantas vezes eu arrancando aqui uma mentira de uma filha, e ele ali tratando com o filho. Quantas vezes eu chateada, eu não vou fazer, não vou ajudar mais, estou cansada disso, e ele arrancando, Micheline,
Você tem que mudar. Seu coração está bom, mas a forma que você expressou não está bem. Quantas vezes, como casal, a gente teve que parar tudo, ajoelhar e orar e falar: Senhor, nós não queremos saber quem está certo, nós estamos construindo uma grande obra. E nós precisamos da sua misericórdia e do seu perdão. É um desafio. Nós temos que arregaçar nossa manga da camisa e lutar e guerrear. Amados, como nunca Satanás está atacando nossos jardins. Como nunca a gente vê as pessoas aí sendo atacadas de uma tal forma, as famílias sendo atacadas de uma tal forma, que nós temos que tomar uma postura. Você que tem sido um valente para defender o seu jardim, continue sendo esse valente. Você que está um pouco aí desanimado por causa das circunstâncias que estão ao seu redor, tome uma nova postura para lutar pelo seu jardim. Nós queremos terminar lendo o texto que nós começamos em Isaías no capítulo 58. 11 diz: o Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma em lugares áridos, e fortificará os seus ossos, e será como um jardim regado, e como um manancial cujas águas nunca faltam. Olha o que Deus nos promete nessa jornada, e você pode ficar de pé. Olha o que Deus nos promete. Olha a promessa dele para nossas vidas, amado. Olha a promessa dele para mim e para você. Como donos de jardins, como jardineiros. Ele não nos deixou só. Ele poderia ter deixado eu e você aqui sozinhos, mas Ele disse que Ele daria direção contínua. Todo o tempo, eu e você, nós podemos contar com a direção do nosso Deus para aquilo que nós precisamos com relação ao nosso jardim. Não estamos perdidos. Nós temos a direção. Ele diz: eu vos guiarei continuamente. Ainda que você não aprendeu com o teu pai, com a tua mãe, no teu lar, na tua casa, o Espírito Santo de Deus te guiará continuamente nessa jornada. E Ele diz mais ainda, que Ele nos daria uma alma refrigerada. Ele nos iria dar em abundância. Ele fartaria a nossa alma. Nada vai deixar de faltar para você. Ele vai suprir todas as tuas necessidades. Não se preocupe com o futuro da tua descendência. Ai, pastor, como é que vai ser os meus filhos? Eu gostaria. Ele está no controle. Aleluia. Ele já tem tudo preparado para você. Ele tem tudo preparado para a tua descendência. Amém. Tua descendência vai comer o melhor da terra. Eles vão estudar nas melhores escolas desta terra. Eles vão avançar, porque Deus já supriu a tua vida. E terão a alma refrigerada, amém? Alma refrigerada. Sabe, fazer da sua casa um lugar de paz, de descanso. Aí fora já está duro, pessoal. Não está fácil para os pais, não está fácil para os meninos. Já não se encaixa aquela frase: o que você fez o dia inteiro? Você só estudou? Eles lutaram contra o inferno o dia inteiro. A gente ensinando princípios divinos e o mundo ensinando coisas que não deve. Refrigera a tua alma. Refrigera a alma do teu cônjuge. Quando esses meninos chegar, faça com que o ambiente do lar esteja refrigerado, para que nós possamos dormir em paz. Como homem, como esposo, como esposa. Você ir no quarto, orar, abençoar, beijar, pedir perdão, conversar. Mas vocês são dono desse jardim. O jardim é seu. Diga: minha casa, meu jardim. É trabalho, é esforço, é perdão, é luta, é choro, mas nenhuma erva daninha comprometerá a nossa semente, porque o Deus do jardim, o grande jardineiro, é por nós. E para terminar, Ele nos dá força. Ele diz que Ele vai fortalecer os nossos ossos. Quem chegou aqui talvez cansado hoje, da sua casa, pensando em desistir,
dizendo que não tem mais força com esses meninos. Deus já derramou sobre mim, sobre você, essa força, esse ânimo, esse gozo. Glória a Deus. Essa determinação. Glória Nós temos que a Deus. assumir, dizer assim, olha, aqui não, Satanás. Sim, está acontecendo isso, mas na minha casa hoje eu tomarei uma nova postura. Aleluia. Eu decidirei hoje a não me render a essas ervas daninhas que o Satanás está lançando contra a minha casa. E a minha casa será uma casa onde experimentaremos cada dia mais Aleluia. Da bondade, da paz, da alegria, da felicidade, Amém. Do gozo, da presença do nosso Deus, porque Ele já nos deu e já nos presenteou um jardim precioso. Quantos recebem isso? Diga glória a Deus. Bem, queridos, nós vamos terminar já e passar o microfone, mas se essa palavra hoje tocou no teu coração, e você está aqui hoje e entendeu, falou, opa, eu entendi, há trabalho a ser feito, eu quero remover umas ervas daninhas da vida dos meus filhos, da minha casa, o Senhor irá refrigerar a minha alma, irá me guiar, e Ele me dará força. Eu quero te convidar a correr aqui na frente para receber uma oração, que vai desatar o seu lar, os seus filhos, a tua casa e o teu casamento hoje. Há uma presença de Deus neste altar, a vida de Deus aqui. Enquanto o pastor vai estar subindo para terminarmos com um momento profético, Deus vai desatar sobre o seu lar aqui hoje, sobre a sua vida. Começa com você. Como o pastor acabou de pregar, não desespere. Esse jardim é teu, é a tua casa, é o teu jardim. Deus plantou, te colocou lá. Existem princípios, existem ordens, existem coisas que você vai ter que pegar a ferramenta e lutar. Mas o Senhor será por ti. Amém? Escute, a palavra de Deus diz que quando Deus criou o jardim, Ele colocou um rio no meio do jardim. Amados, não tem a melhor coisa do mundo para você cuidar do seu jardim, para que venha manter ele verdinho, para que as ervas, as flores, para que todo tipo de erva que está ali naquele jardim, planta, venha estar bem, ele precisa de água. E Deus, na sua onisciência, Ele colocou um rio no meio do jardim. Eu quero dizer para você que você tem um rio. E esse rio, ele quer vir sobre você para saciar, para regar tudo aquilo que precisa ser regado. E nós vamos estar adorando ao Senhor nesse momento. E você vai experimentar dessa água vindo sobre você e regando toda a sua vida, todo o seu jardim, toda a sua casa. Em nome do Senhor Jesus. Vamos adorá-lo nesse momento. Erga tuas mãos e começa a adorá-lo. O Senhor hoje irá fazer aqui entre nós coisas maravilhosas. Hoje Ele vai te dar a graça de remover essas ervas daninhas e cumprir aquilo que Ele tem para a sua vida.